E tínhamos que ir à missa primeiro, senão o Jesus não ajudava a gente no pão por dois. Eu lembro-me perfeitamente bem, porque eu comecei no pão por dois com 6, 7 anos, até grande, que eu adorava o pão por dois. Seja muito bem-vindo. Um pouco por toda a ilha encontram-se crianças a pedir pão por Deus. As antigas tradições continuam vivas e as saquinhas de retalhos ainda são procuradas até pelos mais novos. Mas afinal de contas, o que é o pão por Deus e como evoluiu? Pedir o pão a Deus por alma dos seus remonta a tempos passados, onde se deixava o primeiro pão da fornada do dia à porta de casa tapado por um pano. Era esta a forma de pedir pelas almas de quem já partiu, mas também de partilhar com os mais pobres que procuravam pelo caminho o primeiro alimento do dia. A Igreja celebra no dia 1 de novembro todos os santos, ou seja, aqueles que já partiram deste mundo e que não foram canonizados, ou seja, não foram reconhecidos oficialmente. Para ser santo não é preciso ser reconhecido oficialmente. Basta ter uma vida digna, uma vida de acordo com os preceitos do Evangelho, uma vida saudável nesse aspecto, uma vida de santidade. O reconhecimento é uma questão formal, legal, portanto, e então a Igreja nesse dia celebra todos aqueles que não são reconhecidos oficialmente por uma razão ou por outra, que são tantos, portanto, que não estão nos altares, digamos assim, e a Igreja nesse dia celebra todos. E nesse dia celebra-se o pão por Deus, que não se pede propriamente a Deus, mas pede, por exemplo, na oração do Pai Nosso, pede-se o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. No entanto, o pão por Deus é um espírito de partilha em que se vai pedir por Deus, ou seja, que Deus inspire à pessoa a quem se vai pedir o amor e a disponibilidade e a solidariedade do dar. Portanto, é uma celebração extremamente bonita, em que as crianças vão pelas casas, lá com as suas saquinhas, pedir o pão por Deus, ou seja, que lhe deem alguma coisa através da lembrança dos mandamentos que Deus ensinou, sobretudo que Jesus Cristo ensinou, o mandamento do amor. Amai-vos uns aos outros, partilhai, etc. É uma festa que oxalá não caia um costume, que oxalá não caia em desuso, porque é tipicamente nosso, tipicamente açoriano, faz parte da nossa cultura, precisamente a cultura é aquilo que a natureza não deu, é aquilo que se acrescenta depois. É a cultura o falar, é a cultura o vestir, é a cultura o comer, é a cultura todas estas manifestações, e esta também é uma manifestação de cultura nossa. O Halloween, por exemplo, será uma manifestação de cultura não nossa, de maneira nenhuma. Portanto, eu estou a falar por mim, tenho direito à minha opinião, não sou contra quem o celebre, quem o faça, pronto, é uma forma de se divertir, muito bem. As crianças também vão pedir o trick or treat, não é? Travessuras ou doçuras ou não sei o quê. Agora, acho que o Halloween celebra bruxas, que é uma coisa que não há, e celebra o terror, a morte, e eu acho que nós devemos celebrar a vida e a alegria e não o terror e a morte. Nós, na Igreja, quando fazemos os funerais, não estamos a celebrar a morte. Nós sabemos que a morte existe, mas celebramos a vida, não celebramos a morte. E quando fazemos o funeral de uma pessoa, estamos a celebrar aquilo que ela foi e a vida que continua numa outra perspectiva, numa outra forma, no entanto, a vida continuada. O pão por Deus é realmente, para mim, uma forma de celebrar a vida, no sentido em que é o pedido de partilha, em festa, e através da invocação divina, lembrando até a oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas o 1º de novembro também foi o dia que, em 1755, Lisboa sofreu um terremoto. Os afetados pela tragédia pediam pão pelas casas para matar a fome.
Hoje, nos Açores, a tradição sobrevive e as crianças saem à rua para pedir o pão por Deus, neste caso substituído por doces, sem esquecer as tradicionais sacas feitas com retalhos. Isso é um trabalho que ninguém sabe ao certo quantos anos existe. Há mais de 100 anos existe, muito mais. Porque a minha avó, se fosse viva, tinha 114 anos. A minha avó aprendeu com a sua mãe, portanto, isto tem muitos anos, só que as pessoas não fazem ideia o que é que se faz. Portanto, eu faço o trabalho louco, não gosto de fazer o trabalho geométrico. O trabalho geométrico é aquele que faz desenhos, estrelas, fazem losangos, vários desenhos. Eu não, o meu trabalho eu faço é como este está aqui. Começo isto, para começar a fazer qualquer trabalho destes, tem que ter uma base. E a base é este pano, que a gente trabalha sempre em cima deste pano. Depois de ter aqui o pano, como repararem, eu tenho aqui os meus retalhos cortados, outros já vêm de fábrica, tenho aqui uma zona que é retalhos lisos de várias cores, tenho aqui a zona dos verdes. Portanto, eu tenho que ter sempre tudo muito direito e tudo muito certo, porque eu não sei trabalhar sem as coisas estarem direitas. E depois de ter a base, a gente começa a fazer o trabalho. Eu fiz aqui este bocadinho, eu fiz este à máquina, e este é à mão, porque o original é à mão. Mas as máquinas de costura apareceram em 1851 e antigamente as pessoas começaram logo a fazer trabalhos à máquina, porque aqueles outros losangos eram com costuras, estes são feitos todos aos retalhinhos, este já está aqui, que eu tinha posto aqui para ver, e depois eu vou escolhendo aqui, porque isto são muitas horas de trabalho, porque eu tenho que ter sempre aquele ferro ligado, e depois vou prendendo aqui, vou pondo aqui, a ver se gosto deste aqui, se não gosto deste eu tiro, ponho outro, e assim sucessivamente. E depois este como está aqui, eu vou depois ali à máquina e vão ver como é que eu faço. Eu vou prendendo isto sempre aqui, e tenho que ter sempre este ferro aqui, porque eu estou sempre a passar os retalhinhos, porque estes retalhinhos estão aqui, mas claro que vai amascando, e depois eu vou fazendo assim, e faço tudo como está aqui. Eu gosto muito de fazer sempre uma coisa a chamar a atenção. Estes têm uns macaquinhos, portanto isto é uma saquinha, está assim, que é para quando eu fizer ficar os macaquinhos de um lado e do outro. Este eu pus foi uma flor, está aqui com flor, este é feito à mão. Portanto é um trabalho que leva muito mais tempo e é mais caro, porque é tudo feito à mão, é tudo trabalhado com estes novelins. Cada novelinho são 4 euros, e eu trabalho, aqui não tem, porque eu tenho um saco com as cores todas, eu trabalho entre 60 a 70 cores, para ter vários, porque vou pondo os bocadinhos e cada bocadinho leva uma cor. Como faço este, também faço as saquinhas, que tenho aí saquinhas que são aos retalhos, tenho aí outras saquinhas que são cozidas, como lhe digo, que são mais fáceis, estas daí. Depois tenho os aventais, tenho os abafadores grandes, tenho os individuais, porque isto não é só pôr, isto tem a maneira de pôr, além de pôr as cores, tem muita influência, de pôr os lisos, os matizados, para chamar a atenção, e é isso que me faz vender muito bem, é por causa das minhas cores. Este é um trabalho apreciado por qualquer faixa etária e em qualquer parte do mundo. Nas palavras da artesã, vamos continuar a ver os retalhos por muitos mais anos. E sente que as pessoas normalmente gostam mesmo deste tipo de trabalhos? Por exemplo, pessoas mais novas interessam-se? Não, tem. Há um ano para cá, há um ano e meio para cá, eu noto que há muita gente nova a querer aprender esse trabalho. Muita gente nova. Que aí houve uma altura que não havia gente nova a aprender, de maneira nenhuma. Agora noto que as pessoas, mesmo no curso que eu tive, eu tinha uma senhora com 75 ou 80, eu já não sei muito bem a idade dela, mas era uma senhora, estava com a filha, e depois tinha uma média e tinha uma miúda, não sequer tinha 20 anos, acho que tinha 17 ou 18 anos. Agora tinha muita gente lá que sabia fazer trabalhos muito bem feitos. Tinha pessoas que tinham lá trabalhos que, sem ser, que elas foram aprender, foi isto. Elas levaram, tinha pessoas que trabalhavam trabalhos que eu não pensasse fizessem. Linhas abertas, coisas muito antigas que estão a fazer outra vez. Muito antigas. Muita coisa que eu aprendi na escola. Que é o que a gente devia aprender mais uma coisinha na escola, sem ser só computadores. Que as crianças hoje em dia não têm tempo para brincar,
não tem tempo para... É tudo à base de computadores. Eu sou a favor disso, mas há limites, como é que costuma dizer. Portanto, a senhora já foi representar os Açores, por exemplo, ao Canadá, como referiu, já esteve em feiras, nomeadamente ensina o seu trabalho. Sim. E como é que é assim ver a sua evolução ao longo dos anos? É uma honra? É muito bonito. A gente olha e diz, pá, bem bom, há alguém que aprecio e cada vez faço mais e cada vez as pessoas gostam mais. Também já estive na FIL várias vezes, estive em São Miguel também, estive em Santarém numa feira que a minha irmã mora lá, estive em casa dela. Portanto, eu vou e vejo que as pessoas gostam. Quando estive na FIL, tinha levado uma colcha, só tinha levado uma, tinha muitos trabalhos, e uma senhora, ainda a semana passada, ela me telefonou, fez 90 anos. Ela, quando via a minha colcha, tinha 81 anos. 81 não, ela tinha 79 anos, 80. E ela entrou porque o pavilhão dos Açores fica à entrada da porta na FIL. Depois tem ali 4.000 e tal expositores. E ela, quando entrou, foi direito ao pavilhão dos Açores. Tinha lá várias pessoas, que vai de várias ilhas, como eu também vou aqui da Terceira, vai Pico, São Jorge, Faial, vão todas as ilhas. E ela entrou e disse, à cunhada, ia com a cunhada e disse, realizei o meu sonho. Ela via a colcha lá pendurada e ela disse, realizei ao fim de mais de 60 anos, realizei o meu sonho. Era o sonho dela que ela sonhava muita vez com uma colcha assim aos retalhos. Nunca tinha visto. E ela, a cunhada disse, olha, realizaste o teu sonho. Olha bem bom, eu realizei o meu há uma semana, não sei então o que era. E ela disse, quero aquela colcha. E eu tirei-a porque ela estava pendurada, a senhora não quer ver, não senhora. E quero já dentro de um saco. E eu, a senhora não quer e o preço, o preço não me interessa, interessa-me a colcha. E ela deu o dinheiro que estava marcado e depois ficou ali um bocadinho, ainda comprou uns paninhos e umas coisas, e ela pediu, eu disse que se ela queria deixar ali, porque ela foi dar uma volta para o pavilhão e eram as pessoas de idade, com aquilo é muito pesado, uma colcha. E ela voltou e disse, não vi nada igual. A gente, quando vai para a FIL, eles oferecem-nos bilhetes, porque aquilo é pago 5 euros, este ano era 8 euros. Eles dão-nos bilhetes para a gente dar a pessoas amigas. E eu dei a elas 2 bilhetes. Pois ela foi lá todos os dias, enquanto a feira esteve aberta, ela ia para lá. Às vezes chegava lá, sentava-se na minha cadeira, que a gente tem uma cadeira, e não saía dali. Só olhar para os trabalhos. Só olhar para os trabalhos. E ela, quando há mau tempo aqui nos Açores, ela liga-me logo, ela ou a cunhada. Senhora Chincha, está boa? Está tudo bem consigo? E depois disto já fui lá. E então estive com ela, fomos jantar as duas, ela e a cunhada, fomos jantar. Mas foi uma coisa que me fez uma impressão muito grande. E não chorei, mas fiquei coisa porque ela não quis saber de preço, ela não quis, porque eu tirei para ela ver o tamanho e ela disse, não interessa nem tamanho, nem o preço, nada. Eu queria a colcha. Podia servir na cama ou podia não servir, porque eu faço para camas grandes. Eu faço para cama de casal, que é o que se vende, não faço para camas de crianças, não faço. Mas é claro que a gente fica... Então, no Canadá, quando eu tive, aquelas pessoas, quando viram coisas dos Açores, porque aquilo é um clube que faz todos os anos, o dia, a feira do tradicional, aquilo é a tradição dos Açores. Eles fazem aquilo e só tinha lá 3 artesãs. Eu, uma de Santa Maria de Vimes e aqui a Aurélia, que é a louça, que ela está nas 5 Ribeiras, tem o seu ateliê. Eu vendi praticamente tudo lá. As pessoas já estão lá há anos, há muitos anos, que aquilo já é a 7ª geração daquelas pessoas, e eram os filhos, eram os netos, e a gostarem imenso, e a verem, e depois eu tinha levado muitas saquinhas para elas, as saquinhas era lembrar-se, porque a gente antigamente pedia pão por 2, mas guardava-se o pão aqui dentro. O pão dentro da saca não fica duro, fica sempre fresco. O pão fica sempre fresco. Agora vou cozer, que é para isto depois assim, depois de estar aqui tudo certinho, é que se pode cozer. Passados 60 anos das suas primeiras experiências entre linhas, Aldevina continua com toda a dedicação a fazer os seus trabalhos loucos, tal como os caracteriza.
É no seu ateliê que encontra refúgio para os dias menos bons e dedica-se a evoluir na área desde os 6 anos de idade. Isto é uma saquinha de pão perdido. Eu já tinha feito, porque eu faço em série. Ele veio aí mais de um mês a fazer sacas. Portanto, quando faço sacas, porque agora vinha o pão perdido. Por exemplo, quando agora estou a fazer esta encomenda, isso é uma encomenda àqueles panos de tabuleiro, estes paninhos, as pegas, falta o abafador. E depois vou fazer, por exemplo, só abafadores. Depois faço só pegas. Faço assim porque talho esta parte toda de uma vez. Para começar, já tenho aqui tudo talhado, está aqui tudo. Isto está aqui tudo talhado, que isto é tudo coisas para começar a fazer. Cá está a colcha, está aqui, tem os abafadores, tem os individuais redondos, está tudo aqui para eu comece a talhar para começar depois a fazer. Aqui os quadrados da colcha já estão aqui todos, porque já tenho aqueles ali, eu já os tenho todos. E então vou fazendo assim, da maneira que me dá jeito e vou cortando e vou fazendo. Em concreto aqui, para o Pão por Deus, normalmente as pessoas têm pedidos muito específicos para as sacas ou é... Não. Só o ano passado é que me apareceu aqui uns americanos queriam o Halloween, o pano do Halloween, e eu por acaso tinha, porque eu tinha estado na América e tinha trazido. Porque tem aí com macaquinhos, tem com coelhinhos, tem com isto, tem com aquilo. Mas a força dessa parte assim, não, elas chegam aqui, escolhem qual é que gosta, qual é que não gosta, é para uma menina, é para um menino. E normalmente tem assim uma grande venda nesta altura Sim. As Já pessoas ainda querem esse tipo de sacas? Sim, já tenho aí, eu tenho ainda muita saca aí, mas eu já fiz já vieram aí muitas senhoras, já vi buscar para os miúdos. Porque também agora há os colégios, as escolas já fazem assim coisinhas para as crianças com material e ainda o ano passado havia crianças de colégios aí com sacas feitas em papelão e pintadas, coisas lindíssimas. Mas é assim, eu faço, já tenho aí menos do que aquilo que eu tinha aí mais sacas, mas claro que vou vendendo e tem que se vender, que é bom sinal, mas de qualquer maneira já tem menos do que o ano passado. Esta, como ele disse, estou a fazer à mão, porque eu cheguei a fazer à mão muitas vezes saquinhas, mas fica muito claro e as pessoas também não podem. Por isso eu faço, este ano, só esta que eu tive a arranjá-la para poderem ver como é que se bordava e fazia-se o ponto de galo. Isto chama-se o ponto de galo aqui neste trabalho, é o ponto de galo. É parecido com o ponto cruz, mas não é igual ao ponto cruz, porque o ponto cruz é feito com é uma cruzinha, mas as cruzes são iguais, o tamanho da cruz é igual. Este não, este tem uma perna maior do que a outra, por isso se chama ponto de galo. E o que as pessoas gostam muito é quando é feito à mão, mas só que torna-se muito caro porque é feito à mão, por isso saquinhas eu já não faço, eu fiz esta porque para verem, fiz esta para verem, mas já não faço o que fazia de saquinhas à mão, porque as pessoas cada vez há mais dificuldade e depois mete muita pena, a mãe vem com o miúdo aqui para escolher. E depois eles vão sempre para as de retalhos, as mais caras que este retalhinhos, que as outras são mais baratas. E depois eu meto-me a dó porque eles choram, querem é aquela e as mães não podem. E então eu passei a fazer assim da máquina, porque sai mais baratinho e eles gostam é grandes, porque eles querem é grandes, que é para pôr os bombons. Eu comecei com a minha mãe e com a minha avó. A minha mãe é que fazia a nossa roupa, porque antigamente as mães é que faziam as roupas, que havia muitos filhos, e os bocadinhos todos de fazenda eu andava sempre a apanhar, porque já na minha casa se fazia disso, a minha avó, a minha mãe e as pessoas todas de família, antigamente fazia-se muito isso, os abafadores para tapar a comida, era tudo, era as pegas, porque não se comprava nada. E eu comecei a fazer, e às vezes brigavam porque eu queria cortar fazendas que não era para cortar. E fui andando. Quando fui para a escola, aqui no Altas Covas, havia aqui o sindicato dos motoristas e havia ali uma escola. E a escola era para pessoas que tivessem táxis ou que eram sócios. Eu passava ali e queria ir para a escola trabalhar. A senhora professora não me deixava porque eu só tinha 6 anos. Eu sentava-me ali a ver ou entrava.
E antes de fazer os 7 anos, ela disse, tu podes, quando sejas os 7 anos, vens para a escola, mas tens que ir aqui à secretaria tratar dos papéis. Eu fui acima logo saber e o senhor disse-me, a menina, não, o seu pai não é taxista, não senhora, não tem ninguém taxista, não senhor. E o senhor que estava dentro do balcão conhecia-nos muito bem. Meu pai era uma pessoa muito conhecida aqui na ilha. E ela disse, não precisa, porque o tio dela tem um táxi. Fiquei a saber que o meu tio tinha um táxi. Então, veio ao meu tio para ele escrever e eu, pronto, quando fiz os 7 anos eu fui para a escola. E estive lá até aos 17 anos na escola. E por fim já dava aulas, ganhei um prémio de 6 contos. Naquela altura era uma fortuna. Eu tinha 15 anos quando eu recebi, tenho aí nos meus álbuns, e comecei aí então sempre para a frente e fazia trabalhos de retalhos e fazia rendas como tenho aí, eu fazia de tudo e gosto muito de jugoslavo, a gente aprendia mesmo na escola, a gente aprendia o ponto cruz, o ponto pé-flor, o ponto cadeia, porque a gente ia para a escola e tinha trabalhos na escola. Portanto, eu venho daí e nunca mais parei, tenho vindo aumentando o meu espaço e isto era a minha garagem, eu fiz aqui o meu ateliê e pronto, eu moro em cima e isto tem sido um tal andar e está difícil de parar. Cá estou eu na escola de trabalhos, isto sou eu com 15 anos, cá está a toalha que eu ganhei o prémio, que ainda tenho ali, tem 60 anos aquela toalha, esta e esta estão aqui. Estas 2 toalhas eu tenho-as ali. Já tiveram numa exposição em Lisboa. Isto é a minha professora. Isto é a gente aqui na escola, a coisa. Porque este senhor era de cá, mas este era do continente. A gente levava de janeiro a dezembro a fazer os trabalhos. Quando chegava a dezembro vinha sempre um júri de lá de fora, não era daqui da terra. E ele depois é que atribuía os prémios. Havia o primeiro prémio era 6 contos. Agora corresponde a 35 euros, que não é nada, mas antigamente 6 contos era uma fortuna. Depois era o outro que era 30 euros, 30 euros, e o outro, o mais pequenino, era 5 euros, que corresponde a 1000 euros, mas 1000 escudos, mas agora não é a mesma coisa que 5 euros. E hoje, passados 60 anos, considera-se uma pessoa feliz aqui a fazer este trabalho? Eu sinto muita falta disso quando não faço. Eu sinto muita falta porque cada pessoa tem um hobby. E este é o meu. Eu venho para aqui, às vezes chamam por mim porque eu não me lembro das horas. Estou aqui a concentrar, não gosto deste aqui, este fica feito, ponho para aqui e levo neste lenga-lenga. E depois quando venho para aqui, estou aqui horas a fio. Se não estou a trabalhar, por exemplo, hoje não trabalho, só vou entrar amanhã às 8 da manhã, vim para aqui, devia ser umas 8h30. Depois fui lá acima, estive a almoçar e vim para baixo. E estou às vezes aqui, estou às vezes com a porta fechada porque ou está a chover muito, às vezes entra, e estou aqui às vezes com a porta fechada porque há dias que eu trabalho no hospital, sou telefonista e venho com a cabeça muito cansada, que é um trabalho muito desgastante, um trabalho de muita responsabilidade. E chego a casa, ponho lá o jantar para eles, venho para aqui e estou aqui num relaxo, está a porta fechada neste sossego aqui porque eu tenho rádio, quando me apetece ouço, quando não apetece não ouço. Mas estou sempre aqui. E, portanto, este sossego, esta paz e este põe e tira, é uma coisa que faz muito bem à cabeça. As sacas que antes serviam para guardar o pão, hoje lembram aos mais novos os trabalhos que as mãos dos nossos antepassados eram capazes de fazer. Para quem viveu nos anos 50 e 60, fica a saudade e a memória de um tempo onde só importava ser feliz. Neste caso, Aldevina ainda recorda a sua primeira saquinha. Quais são as suas memórias como criança de pedir pão por Deus e também destas sacas? Eu gostava muito do dia de pão por dois. As minhas irmãs não gostavam. Eu adorava porque a gente levantava-se muito cedo e a minha avó não fazia nada, que era para a gente estar tudo pronto, para a gente fazer tudo, que era para a gente ir pedir pão por dois. E tínhamos que ir à missa primeiro, senão o Jesus não ajudava a gente no pão por dois. Eu lembro-me perfeitamente bem, porque eu comecei no pão por dois com 6, 7 anos, até grande, que eu adorava o pão por dois. Mas a gente tinha que ir à missa para rezar, porque senão o pão por dois, o Nosso Senhor não nos ajudava. E então aquilo era uma folia, era às crianças, mas a gente ia para as casas todas, batíamos à porta, era de dinheiro que dava. Às vezes dava uma castanha, a gente dizia aqueles nomes feios que se dizia, e que ainda se diz, que algumas crianças dizem. Mas, portanto, era um dia muito lembrado, e era um dia que a gente vestia sempre roupa nova. Era um dia
que as mães faziam sempre os possíveis para a gente vestir uma roupa, uma blusa, uma saia nova no dia de Pão Perdês, era o dia de Todos os Santos. E então a gente íamos à missa, roupa nova, todas pesadas, a gente saía à missa, a gente já levava a saquinha, porque a gente saía da missa e já não vinha à casa, a gente começava. Eu corria às ruas todas. As minhas amigas, as minhas irmãs não gostavam. Iam à casa de estígio, eu não. Eu então corria casas todas. Havia aqui a Casa Leão, que está fechada, que era uma casa que era... As pessoas, era como uma tascazinha, e as pessoas comiam ali e tudo. Eu adorava quando pedia Pão Perdês é feriado, aquilo abria todos os dias de manhã, era aqui na Rua de Jesus, e eu ia ali porque o meu pai às vezes sentava-se ali a conversar, os amigos juntavam-se ali ao sábado ou ao domingo a conversar, e eu adorava porque tinha ali, claro, muitos senhores, eles davam 2,5 escudos. 2,5 escudos era muito dinheiro. E então eu entrava e o meu pai dizia, não se entra lá para dentro, não senhor, virava as costas e eu já estava lá dentro. As minhas amigas chegavam à porta, mas depois iam ter comigo. E toda a gente estava 2,5 escudos à gente, era muito dinheiro, 2 escudos. Normalmente davam, era só dinheiro, só dinheiro. Às vezes havia pessoas que não tinham, davam era castanhas. Eu podia haver uma ou outra que desse um rabuçadinho ou uma coisa, um bombom, mas a força era dinheiro que nos davam. A gente vinha para casa com dinheiro. E então a gente chegava a casa, contava aquilo todo o dia e toda a hora e a gente adorava. Mas depois brigavam as minhas irmãs e as outras, tu tens mais, pois vocês não foram pedir, não foram para aqui. Não. Mas era na Rua da Sé, a gente entrava nos cafés, havia o café que é hoje o Atanásio, aquela parte da agência Teles, era o Atanásio. Também era a parte das mesas. A gente entrava ali dentro porque aquilo estava sempre cheio de gente. E era o Atanásio, a gente ia para ali abaixo, naquelas lojas que estavam abertas, cafés e tudo, a gente entrava e pedia. Era um dia que eu tenho muitas saudades. A senhora ia então com saco a cestos? Sim. Não apanhou já a altura dos sacos, que é o mesmo com sacos? Não. Eu sempre fui com a saquinha. E os meus filhos também sempre foram, os meus netos também foram. O meu filho mais velho não gostava de pedir Pão Perdês, não. Ficava com a saquinha, ia à casa de estígio, eu ia com ela à casa de estígio. O meu filho mais moço, não. O meu filho mais moço ia, quando eram pequenos eu ia, ele foi crescendo, desistiu, não gostava. E o seu filho, mesmo pequenino, mais velho, também não gostava de pedir. Eu aqui ia com eles pedir Pão Perdês, porque o pai não ia, tinha vergonha. Desde pequeno não ia. Eu ia com eles à casa das tias, ia com eles aí às ruas e pedia. Depois, o mais velho, o meu neto, deixou de pedir, porque ele não gostava de pedir, era tal e qual o seu pai. Agora o meu filho mais moço e os meus outros 2 netos adoravam. Então ela tem a sua saquinha, cada um tem a sua saquinha que eu lhe fiz. E eu tinha a minha saquinha de Pão Perdês. O meu filho mais velho ainda pediu e depois fiz-lhe uma. Mas nas mudas que se fez aí depois das obras, eu perdi a minha saquinha, porque eu aqui a fiz. Na altura que fez assim? É que fiz a minha saquinha. Lembro-me perfeitamente bem. Eu veio depois no outro dia uma tareia, porque eu tinha um vestido muito bonito, estampado, às flores, e eu lembro-me que a gente íamos uma croação, porque uma pessoa qualquer do meu pai ia fazer uma croação, não sei porquê, nem porque não naquela altura, porque era novembro que não se fazia, ou uma função, e a gente íamos sempre muito bem arranjadas, porque quando era funções e festas, as pessoas vestiam-se nos trincos. E então eu andei a mirar o vestido, porque o vestido tinha ali uma rosa, e eu andei a mirar aquele vestido, e depois eu cortei, mas era como ele era muito franzido, eu virei, passei para ele ficar, e então via-se a combinação, porque a gente usava a combinação. E eu cortei o vestido para pôr na minha saca. Lembro-me perfeitamente bem. Cortei e pus na saca aquela flor era muito bonita. E a minha mãe vi-me fazer, estás a fazer a tua saquinha? Então, sim senhora, onde é que tens os estados aqui? Que ela me tinha dado. Mas eu gosto de coisas vivas e muita claridade natural e vida, eu adoro. E a minha mãe disse, estás aí com as cores, mãe, é que puseste aqui. E eu pus a saca. Quando peguei na saca, ela disse, tens aí uma flor, não, senhora. A mãe, pois já vê amanhã, que amanhã... E eu no outro dia fui para pedir Pão Perdês. Quando cheguei a casa, vinha com a saca, a gente ia a contar o dinheiro e ela brinca com a minha saca por causa da flor. Onde é que foste buscar esta flor? Mãe, a minha mãe pôs aí. Não. Cadê o teu vestido? O meu vestido, mãe. Mãe, vestido. O teu vestido, filha, vais vestido para a gente ir eu não sei se era uma função, eu sei que era uma festa que a gente ia à casa de umas pessoas amigas do meu pai, e a gente, claro, a minha mãe que fazia a nossa roupa, era sempre tudo muito bem feito, e a gente andava sempre modernos. Lá está,
O meu pai tinha 6 filhos, mas a gente vinha roupas da América. E a gente, uma tia que mandava, a gente desmanchava, lavava e aproveitava as fazendas. E a minha mãe, a gente andava sempre modernas, mas eram com roupas assim. Quando ela foi ver, pega no vestido, sacode no vestido, bomba. Lá estava o buraco no vestido que ela pôs, foi com uma coisa qualquer para remediar e ele veio vestido, mas ele veio uma tareia. À custa da saca de papeleiros. À custa da saca. Neste tempo, dava-se uma grande importância não só à celebração católica do Dia de Todos os Santos, como à fé no Espírito Santo, imagem protetora do dia-a-dia. Sem tecnologias, as crianças eram criadas num estilo de vida diferente. Eu reparei há pouco, a senhora disse que nunca vinha trabalhar para aqui sem a vela acesa, neste caso a coroa do Espírito Santo. Eu sou muito devota ao Seu Espírito Santo desde pequenina, sempre fui. Para mim, o Seu Espírito Santo e Nossa Senhora dos Milagres são pessoas muito cá no meu íntimo. E eu tenho no meu quarto uma, e tenho aqui. Esta tem mais de 100 anos, era da minha sogra que veio de casa dos pais dela. Mesmo está negra, mas eu não a quero limpar, quero mesmo ela assim. E então, quando chego aqui, rezo um Ave Maria e a primeira coisa que eu faço é ligar o Seu Espírito Santo. E depois estou aqui, se a vela acaba, tenho ali mais e ponho mais uma aqui, porque eu estou aqui sempre, porque eu sou muito devota ao Seu Espírito Santo. Muito mesmo. Aliás, a gente desde pequenas, as pessoas são muito devotas ao Seu Espírito Santo. A gente fomos criadas e às coroações, às festas, que agora são muito fracas, mas antigamente as festas já eram uma coisa muito séria. E então o Seu Espírito Santo é uma constante, nas ilhas todas, mas aqui na Terceira eu acho que é muito. E o Seu Espírito Santo tem que estar ali assim enquanto eu estou trabalhando. Se não tiver se estiver apagado, eu estou aqui, falta-me qualquer coisa. Lá venho eu para aqui e eu tenho que acender o Seu Espírito Santo, porque eu tenho que estar aqui comigo, porque eu acho, não sei, a mim faz-me bem, estou relaxada, estou ok. O Pão por Deus é neste momento uma festa do povo e sobretudo das crianças. Ficam as memórias dos mais velhos, mas também a certeza de que devemos cultivar aquilo que é tão nosso e que ninguém nos tira. Tradições tão nossas em destaque no seu magazine diário. A Vitec despede-se por hoje, mas com o compromisso de trazer mais novidades da Ilha Terceira em breve. Foi um gosto estar novamente na sua companhia. Até à próxima.